Olá, povo de Deus. Estamos juntos mais uma vez nessa nossa live, nessa nossa rede social. Esse nosso quadro Olhe para a Cruz, o amor venceu. E hoje vamos para o segundo ponto de Zaqueu. Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 4, parte B, que nos diz o seguinte: porque por ali havia de passar. E esse nosso segundo ponto é olhar na direção certa. Pessoas querem ter uma grande visão, mas olham na direção errada. Exemplo disso, o exemplo mais clássico que temos é Judas. Judas achava que estava olhando na direção certa, mas ele estava na direção errada. Quando Judas foi ao sacerdote negociar a traição de Jesus, ele ali achava que estava indo no caminho correto, mas estava totalmente fora do contexto, estava indo para o caminho errado. Quantas vezes nós vimos uma direção e achamos que aquela direção ali é a direção certa, mas às vezes não é a direção certa, é a direção totalmente errada nas nossas vidas. Quando Judas foi até lá, os sacerdotes principais do templo, ele foi negociar. Do capítulo 26 de Mateus, versículo de número 15, não foi ele que negociou a questão das moedas. Olha só o texto. Quem quer que me quereis dar, eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas perguntou, quanto é que vocês querem dar por esta informação? Ali poderia ter dado 20 moedas de prata, 40 moedas de prata, 1000 moedas de prata. Ele fechou em 30 moedas de prata. E o texto diz, e desse momento em diante, buscava ele uma hora, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Ele foi totalmente na direção errada. A ambição de Judas ali, por aquele dinheiro, aquele maldito dinheiro, para trair Jesus, para entregar Jesus aos romanos. E ele esperava o momento, a ocasião certa para isso, porque foi fechado o negócio. Então a gente vai dar isso, queremos ele. 30 moedas de prata, agora é a sua parte de fazer a sua. E ali, com certeza, foi alguns dias, Judas ali, o diabo entrou no coração de Judas. E ali Judas ficou pensando, qual a oportunidade que eu vou pegar ele? Qual a oportunidade que eu vou ter para entregar? Ali na última ceia, Jesus fala, um de vocês há de me trair. Todos ali se espantaram, mas mestre, nós não vamos fazer isso, mestre. Nós não queremos fazer isso. Pedro ali era o mais velho. Nada, nós não vamos te trair não. E ali o pessoal não sabia. E Jesus fala, aquele que colocar a mão comigo no prato, há de me trair. E de repente Judas ali colocou a mão no prato de Jesus. E Jesus fala para Judas, quer fazer, Judas? Vai lá e faça. Pode ir. E Judas foi ali. E Jesus ali da última ceia, orou, foi no Getsemane. E de repente ali, Judas fez o argumento ali, trouxeram os soldados romanos. E Judas falou, aquele que eu beijar,
Esse é o homem, aquele que eu beijar Jesus. Aí, mas antes disso, como faremos? Porque todos os deuses são iguais. Aí Judas falou, aquele que eu beijar é Jesus. E ali Judas cumpriu a parte dele. A visão errada cumpriu a parte dele. E Judas foi lá e beijou Jesus. O que é que Jesus falou? Tu me traíste, Judas, com um beijo. Não foi somente um beijo. O beijo foi a parte final da traição. A primeira parte da traição foi as 30 moedas de prata. A direção errada. Quando a gente vamos na direção errada, o final é triste. Quando Judas ali percebeu o grande erro que ele cometeu na vida, quis devolver aquelas moedas. Quando Judas viu ali seu Jesus preso ali como marginal, como bandido, criminoso, Judas queria devolver aquilo, queria salvar Jesus ali, mas o negócio não poderia ser desfeito. E Judas saiu dali. No final de Judas, a direção errada. Judas se enforcou-se. Porque foi na direção errada, se matou. Quantos hoje dias nós dizemos assim? Será que nós estamos fazendo o que Jesus mandou? Ou estamos achando que estamos no caminho certo? Judas achava que estava indo no caminho certo. Não era daquele jeito. Ele imaginava que Jesus fosse apenas preso, não torturado até a morte. E morte de cruz, porque os bandidos naquela época, o castigo, a morte era na cruz. Por isso que Judas tentou desfazer aquele negócio no último minuto, mas não deu. Nós temos, amados irmãos, amigos, nós temos que estar na direção certa e no olhar certo. Não adianta. Judas estava ali, 3 anos e meio com Jesus, na direção, no olhar certo. Judas estava ali no olhar certo. Via os milagres de Jesus, disse que Jesus curava o cego, ressuscitava morto, transformou água em vinho. Judas estava no olhar certo, mas foi na direção errada. E nós temos que estar no olhar certo e na direção certa. Não olhei nem para a direita nem para a esquerda. Seguir em frente, seguir o alvo que é Jesus. Como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar por ali, porque há de passar por aqui. Olha só a inteligência de Zaqueu. E Jesus passou aonde Zaqueu estava. Nós temos isso, nós temos que ter esse aspecto, cada um de nós. Olhar na direção certa. Olhar na direção certa, não na direção errada. Temos que estar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da nossa fé. Isso aqui é ali. Pois que tem pessoas que têm grande visão. Judas tinha uma grande visão, mas olhar na direção errada. Esse foi o grande erro de Judas. Teve uma grande visão dali. Ele quis fazer um negócio. O negócio seria muito lucrativo a ele naquela época. Se desse ali 100 moedas de prata, ele aceitaria. Não importa qual era as moedas, quantas moedas o Império Romano ali ia dar para Judas.
O importante ali naquele momento para ele era as moedas. Porque andar com Jesus é difícil. Andar com Jesus tem que ter renúncia, andar com Jesus tem que tirar o eco, tirar os seus status. Como ontem eu falei sobre aquele jovem rico, tinha tudo. Quando Jesus falou, tu dá aos pobres toda a sua riqueza em si, aquele jovem rico não quis fazer isso. Não quis se desfazer das riquezas para seguir a Jesus. Mas aqui eu estava tão convicto. Primeiro ponto, não se limite com suas limitações. E agora o segundo ponto, olhar na direção certa. Cada dia mais, irmãos, cada dia mais, nós, cada um de nós, temos que estar firmado em Jesus. O mundo está, a Bíblia diz que o mundo já é uma lei, né? E Jesus fala, no mundo teis aflições, eu venci o mundo, mas vocês também. Nós temos que estar nesta visão, nessa direção certa, que é a direção de Jesus. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Hoje em dia o mundo aí se abre a televisão, é guerra, mais guerras, como na semana passada lá no Rio de Janeiro. Muitos bandidos mortos, muitos ali, com certeza ouviram a palavra de Deus, mas não seguiram na direção certa. Ficaram na direção errada, ficaram no crime. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que todo caminho, aos olhos humanos parece bom, mas o final é caminho de morte. Olha só o que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Muitos ali, talvez era filho de gente da igreja, era filho talvez de uma irmã do círculo de oração, mas não quis saber de olhar na direção certa. Olhou na direção errada. E nós, amados, irmãos e irmãs aí que estão nas nossas redes sociais, ficamos com essa palavra de fé, essa palavra de esperança, olhar na direção certa. Judas olhou. Judas tinha tudo para estar no caminho correto. Tinha um caminho com ele que era Jesus. Mas o olhar de Judas foi na direção errada. Temos que estar no caminho certo. Um exemplo. O Titanic, o grande navio daquela época, o Titanic, foi construído, o seu comandante ele foi inaugurado, o seu comandante falou na entrevista assim, nem Deus afunda este navio, ele é seguro, é infundável, inabalável esse navio. E a história diz que na noite Titanic vai e acerta o casco no iceberg. Não, mas só é só um arranhão, isso aqui a gente vai consertar. Que arranhão foi esse? Que o Titanic afundou. E todos ali, a maioria ali morreram. A história fala. Porque aquele comandante tinha uma grande visão, mas as palavras dele foram na direção errada. E ninguém sombra de Deus. O grande cantor Cazuza também sombou de Deus. Tinha tudo. Qual é a forma que ele morreu? Tancredo Neves também foi outro, ganhou as eleições e falou que nem Deus impedia ele de subir a rampa do Palácio do Planalto. Subiu. Teve uma grande visão Tancredo Neves. Mas olhou na direção errada. Subiu, sim, mas no caixão. De Deus não se brinca. Que Deus
nos abençoe ricamente a nossa vida, sua vida. Um abraço, que Deus abençoe as nossas irmãs que estão aqui assistindo também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, nossas redes sociais. E esse momento que nós temos, desse dia, é um momento de reflexão da palavra de Deus, dessa palavra que é vida, essa palavra que é um caminho, essa palavra que é esperança, essa palavra que é cheia de fé. E todos os dias nós estamos aqui, desde o mês de junho, fazendo essas lives todos os dias, para uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E cada um de vocês, meus amados, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs em Cristo Jesus, os irmãos em Cristo, compartilhe. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus ao nosso coração. Fiquem todos na paz de Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ficaremos sempre a olhar na direção certa. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até a todos. Uma boa noite. Até a próxima.